Olá pessoal, tudo bem? Professor Kildre Canuto, nutricionista. Estamos aqui para mais uma live do curso MS, o curso que mais aprova em residências e concurso aqui no nosso estado. Então, nessa live a gente vai abordar questões tanto no que diz respeito a residências aqui no Nordeste, mas também pegar questões do sul do país. Beleza? Vamos aqui comigo. Não deixa de participar com a gente no chat. Segue a página do curso MS. Deixa teu comentário aqui após a nossa live ou durante a nossa live. É sempre muito importante pra gente. Então, vem comigo, tá? Bom, questões envolvendo fibras. Agora, ó, questão bem recente da UFC, tá? Primeiro, vamos para o enunciado da questão. As fibras alimentares são carboidratos derivados de plantas que não são hidrolisados por enzimas endógenas, tá? Não esquece disso, fibra não é degradado. Nós não temos enzimas para fazer a degradação, a quebra dessas moléculas ao longo do nosso trato gastrointestinal, tá? Então, podem também ser produzidos sinteticamente. A capacidade de fermentação das fibras solúveis, se liga aqui, ó, do que a questão está pedindo, fibras solúveis, pela microbiota intestinal, faz das fibras alimentos pré-bióticos, pois essa fermentação estimula o crescimento de bactérias benéficas ao nosso intestino. Qual a alternativa? Se liga, hein, turma? Se liga. Quando é que é para marcar a alternativa correta e a incorreta? É exemplo de fibras pré-bióticas. Qual é que não é? Primeiro, inulina é pré-biótico? É. Inulina é um polímero de moléculas de frutose. Pectina é pré-biótico? É também. É um polímero, a sua constituição química é um polímero, tanto envolvendo galactose como ácido glicurônico, tá? Então, é também polímero. Frutoligosacarídeo, é pré-biótico? É pré-biótico, porque melhora o funcionamento do intestino, tá? As bactérias benéficas, principalmente dos gêneros bifidons e lactobacilos, agem sobre essas bactérias, fermentando e melhorando a motilidade intestinal, evitando aumento de entrada de toxinas pelo que a gente chama de leaky gut, né? Esse leaky gut, esse aumento da permeabilidade intestinal é prejudicial ao nosso organismo. Então, o único item aí que não é uma fibra pré-biótica é justamente o item C, tá? C de casa, celulose. A celulose é um polímero de moléculas de glicose ligadas por ligações, lembrar disso também, tá? Ligações do tipo beta 1,4, então por isso que a gente não consegue digerir, porque quando é ligações do tipo alfa 1,4 ou alfa 1,6, a gente consegue, né, digerir através das nossas fibras digestivas. Então, questão de número 1, gabarito, item C, tá? Celulose não é considerada fibra pré-biótica. Beleza? Vamos para frente. Mais uma questão de fibras. Agora, fibras bem contextualizadas. Você vê aí na parte inferior do slide que existe uma receita de biomassa, né? Lembrando essa questão, ó, da Universidade de Pernambuco, que gosta bastante dessas questões de fibras e também fazer conexões com doenças, tá? Do trato gastrointestinal. Receita de biomassa de banana verde. Então aí você vê, né, como se faz uma receita de biomassa. E o que eu quero que vocês não esqueçam desse tipo de questão, turma, é que quando se fala em biomassa em banana verde, vou ler a questão para vocês,
tá? Mas vocês vão sempre se ligar para um tipo de molécula, beleza? Lave as bananas uma a uma com água e sabão, enxaguando bem. Em uma panela de pressão, coloque água até a metade, ligue o fogo, deixe essa água para ferver. Quando estiver fervendo, coloque as bananas. Muito importante que a água está fervendo, pois esse efeito térmico faz com parte do processo. Tampe a panela, a água deve ser suficiente para deixar as bananas cobertas e começar a ouvir o barulho de pressão. Baixe o fogo e conte em torno de 8 minutos. Destampe a panela e descasque a banana, pois estarão quentes. Turma, sempre que a gente se deparar com questões que envolvam biomassa, banana verde, qual é o conteúdo, qual é o tipo de molécula que está associado, ou seja, está em maior concentração. Você vai logo direto, nem pensa muito. Amido resistente, que é justamente diferente daquele amido que vem na batata, no arroz, nas massas, que é um amido cuja constituição é mais de amilopectina, de amilose, né, que tem ligações do tipo alfa. O amido resistente não. O amido resistente não, o nome já diz tudo também, né? Ele é resistente porque as enzimas não são capazes de degradar esta molécula. Então, pensou em banana em relação à biomassa, banana verde, não esquece, vai direto no gabarito e marca amido resistente. Celulose, eu acabei de comentar, polímero de glicose não é o que faz parte aqui das bananas verdes. Beta-glicano, ou você pode se deparar com a palavra também beta-glucano, é um polímero de glicose, né, na forma D, né? Porém, as ligações entre essas glicoses são do tipo beta e não do tipo alfa, então também são resistentes à ação enzimática. Pectina, nós já falamos, os frutanos, assim como as inulinas, fazem parte da FOS, né, do grupo dos fruto-oligosacarídeos, e desta forma não está contemplado nessa questão. Então, mais uma vez, enfatizando, questão de biomassa, que envolva, né, bananas, que envolvam batatas e outros compostos com biomassa, lembre-se sempre de amido resistente, ok? Vamos para frente. Esquece de deixar os comentários aí não, deixem as dúvidas aí no chat, tá? Ativa o sininho aí do curso MS para estar sempre sendo informado das nossas lives. Agora, uma questão da Universidade Federal Fluminense. Essa questão, ela envolve fibras, mas já, como eu falei no início, envolvendo uma patologia. De uma maneira geral, patologia do trato gastrointestinal, sendo mais específico para essa questão de doenças inflamatórias intestinais. Vamos para a questão. Vamos comigo aqui, ó. Na fase aguda da doença inflamatória intestinal, né, DI, a dieta deverá ser como? Primeiro, né, quais são as duas patologias inflamatórias intestinais? A doença de Crohn, né, e a retocolite ulcerativa. Então, são patologias que são bem deletéricas, se não bem tratadas, tanto de forma farmacológica como dietética, né, elas podem evoluir para um câncer. Então, quando se fala que a fase é uma fase aguda, ou seja, a fase em que a doença está instalada, você tem que logo lembrar que a dieta desse paciente não pode ter lactose. Então, esquece os itens em que se fala moderada em lactose. Então, o item D fala moderada em lactose, o item A também. Então, você fica entre o B e o C. O B diz isenta de lactose, o C também. Controlada por mono e disacarídeo, ambos também. Agora é aqui a chave da questão. Presta atenção, tá? Olha, a parte final do item diz rica em fibras solúveis no item B e a outra pobre em fibras solúveis. Gente,
quando se fala em DI, lembre-se sempre que o tipo de fibra a ser dado para esse paciente são as fibras solúveis, aquelas que formam géis, aquelas que se solubilizam em água, que retardam um pouco a motilidade intestinal. Então, se você sabe disso, lembra que fibra solúvel será mais rico para esse tipo de paciente e uma pobreza, uma diminuição das fibras insolúveis para esse tipo de questão. Vejam que essa questão número 3 era necessário lembrar dos conceitos de fibras solúveis e insolúveis. Não deixa também de estudar para a tua prova de residência quem são as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Por exemplo, pectinas, gomas e mucilagens, tá? Estão dentro do grupo das fibras solúveis. Já algumas hemicelulose ou a própria celulose já vai estar enquadrado nas fibras insolúveis. Então, dá uma lembrada, vai lá nas tuas anotações e pega os exemplos, né, de alimentos que são mais ricos em fibras solúveis, em fibras insolúveis, e não esquece também de quais moléculas, né, estão enquadradas nessa classificação. Então, questão de número 3, item B, né? B de bola. Certinho? Deixa o comentário aí, olha se realmente está conseguindo acertar as questões para que a gente, tenha sucesso na nossa aprovação. Beleza? Vamos em frente, vamos para a questão de número 4. Tá? O que diz a questão de número 4? Antes de falar da questão de número 4, pessoal, especificamente, eu gostaria de enfatizar para aquelas pessoas que vão fazer residência para o FAO, que já teve a experiência de fazer a prova ou treinar através de exercícios. Lembre-se que um tipo de prova muito exigente da Universidade Federal de Alagoas, porque as questões são muito extensas, muito contextualizadas, tá? E aqui no curso MS vocês têm preparações específicas para vários tipos de residências e também para poder fazer mentorias com os professores daqui, para poder direcionar os estudos de vocês, tá? Então, esse tipo de questão é um tipo de questão que é boa de se trabalhar, porque é uma questão direta. Você não precisa pensar muito, tá bom? Então, no tratamento dietético do diabético tipo 2, as fibras alimentares são componentes da dieta que invariavelmente devem ser planejadas pelo nutricionista, uma vez que apresentam efeitos terapêuticos de suma importância no controle da glicemia. Qual a recomendação, isso é importante, de fibras para portadores de diabetes mellitus tipo 2, DM2, estabelecida pela Diretriz Brasileira de Diabetes, agora bem recente, 2019, 2020. Então, é um tipo de questão que você tem que ir direto, tá? Não tem o que pensar, você tem que memorizar certos números, é normal para as residências, para os concursos na área de nutrição. A quantidade recomendada. Então, atualmente você vai logo lembrar que fibras para o DM2 é de 20 gramas para cada 1.000 calorias do seu plano dietético, né, do valor calórico total. Então, não esquece, observa, pessoal, o que está sendo pedido na questão e qual diretriz você tem que se basear, tá? É sempre importante estar estudando para residências ou estudando para concurso, lembrar de ler as diretrizes de diabetes, de cardiovascular, de nefrologia. Então,
a melhor maneira de se estudar e se trabalhar, além dos livros, claro, são as diretrizes o mais atualizada possível. Então, não esquece disso e vamos aqui com a gente para a próxima questão. Ok? Bom, vocês viram que as primeiras questões nós trabalhamos fibras, tá? Sob o ponto de vista molecular, depois fazendo associações com doenças, diabetes, doença inflamatória intestinal. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco. Vamos falar em duas questões agora sobre doenças cardiovasculares, que é um tema muito recorrente nas provas de residências, tá? Então você precisa estar atento a esse tipo de concurso. Praticamente todas as residências cobram síndrome metabólica, obesidade, doenças cardiovasculares com esses números de HDL, LDL, triglicerídeo. Alguns eles colocam a recomendação, algumas questões, mas algumas você precisa saber qual a quantidade mínima que se deve ter de cada uma dessas moléculas no que diz respeito ao seu sangue, ao seu exame bioquímico, ok? Vamos lá, essa questão da UFPB, muito boa, de 2018, tá? Paciente PGL do gênero feminino, 45 anos de idade, então jovem adulto, né? Com 80 quilos e 1,63 de altura. Ao exame bioquímico, apresentou colesterol total de 200 miligramas, HDL de 33 miligramas por decilitro, LDL de 170, tá? E triglicerídeo próximo ao limite máximo, né? 145, ó. Mais uma vez, ó, se liga. Segundo a diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção de aterosclerose de 2017, qual o diagnóstico? São duas coisas pedidas nessa questão. O diagnóstico e a conduta nutricional a ser adequadas para esse paciente. Turma, a primeira coisa você vê em todos os itens que você vai fazer um diagnóstico através do IMC, tá? Se ele é obeso, grau 1, grau 2, se é sobrepeso ou se está normal. Claro que isso aí vocês não vão errar, né? IMC não pode errar. IMC é o peso pela altura ao quadrado. Se você fizer esse cálculo, tá? 80 quilos dividido pela 1,63 ao quadrado, você vai chegar no número, eu já fiz previamente, para a gente não perder tempo, de 30,18 mais ou menos, tá? Você já vai vai eliminar alguns itens dessa questão. Primeiro, não é sobrepeso. Se está acima de 29,99, ou seja, de 30 a 34,99, você já sabe que é obesidade grau 1. Então, você fica entre o item C, A, e elimina também os itens B e E. Aqui, isso é legal? Você tem que ganhar tempo também nas questões da sua prova, da sua residência. Porque se você for ler item por item, tendo uma prova muito extensa e cansativa, tá? E tendo já feito um cálculo do IMC, você já vai saber que ele não é um paciente de obesidade grau 2 e nem é um paciente de sobrepeso, tá? Então, ele é um paciente de obesidade grau 1, tá? Que tem o quê? Uma hipercolesterolemia, tá? Então, o item C também fala em hipercolesterolemia isolada. O HDL dele é baixo. Por que é baixo, pessoal? Como é uma paciente mulher, hoje em dia, embora muitos exames de sangue coloquem que mulher tenha que ter acima de 45 e homem acima de 40, as diretrizes, os últimos artigos pedem que a mulher tenha pelo menos
fica em torno de 51 a 60 o número de HDL, que é o colesterol bom, colesterol de alta densidade, por ter mais proteínas na sua composição, do que o do homem. Do homem, se ficar entre 45 e 50, ok. E sempre a mulher, né, lembrando, sempre terá um HDL mais alto do que o homem, tá? Então, o HDL realmente está baixo, tá? Dieta hipocalórica tem em ambas as questões, hipolipídica em ambas as questões. E aí, o que é que vai pegar na questão que você não pode deixar de esquecer, tá? Que se esse LDL, que está alto, está acima da faixa limítrofe, né, de 100 a 130, então um paciente que, se não tomar os cuidados devidos, pode ter problemas cardiovasculares. E lembre-se também, né? Triglicerídeo muito próximo ao limite máximo, né? 145. Lembre-se que o limite máximo é 150. O colesterol dele está um pouco alterado, né? Dessa paciente de 200, né? O máximo seria de 190. Existem, né, também cálculos que a gente faz também na prática clínica, envolvendo o colesterol total com o HDL, que é o índice de Castelli-2. Também temos o índice de Castelli-1. O índice de Castelli-2, ele envolve a razão entre o LDL e o HDL, tá? Que não é o cerne dessa questão aqui, tá? Então, o que você não deve esquecer é que para esse paciente a dieta tem que ser pobre em ácidos graxos saturados, tá? Então, enquanto o item C pede para ser menos de 10% da dieta total em relação aos percentuais de lipídios, menos de 10%, a questão A pede menos de 7%, e é isso que a diretriz brasileira de dislipidemia pede, tá? Que pessoas que têm algum tipo de risco cardiovascular tenham como preconização um percentual de ácidos graxos abaixo de 7%, ok? Gabarito da questão, item A de aprovação, curso em quem mais aprova aqui no nosso estado. Não esquece de seguir o curso MS. Segue também a minha página, tá? @drkildricanuto. Lá a gente tem muitas dicas em relação à nutrição também. Beleza? Vamos em frente, turma. Vamos para a questão de número 6, ok? Bom, uma questão lá da Unirio, tá? Beber um golinho de água aqui, rapidinho. Que envolve as lipoproteínas plasmáticas, assim como envolve a parte enzimática dessas lipoproteínas, tá? Então, o que é que diz a questão? Leia o fragmento para o adequado preenchimento das lacunas. Então, voltei aqui com vocês. Bom, então, o acúmulo de tracinho e ou tracinho no compartilhamento plasmático resulta em hipertrigliceridemia, aumento de triglicerídeos, né? Moléculas lipídicas, né? De armazenamento no tecido adiposo. Sendo uma das causas a diminuição, a hidrólise dos triglicerídeos das lipoproteínas então vai ser o quê? Isso é degradação, hidrólise, tem que ter ação enzimática. Tranquilo? Vamos lá. O que é que se leva em consideração quando você tem um paciente que tem um triglicerídeo alto, né? Uma hipertrigliceridemia? São duas moléculas do grupo das lipoproteínas, que são quilomicrons. Aí eu não vou dizer a outra, né? Então, aonde tem quilomicrons, eu já vou ficar atento. Aonde tem LDL e VLDL, desculpe, VLDL não. Onde tem LDL,
eu vou eliminar, tá? Enquanto, lembrando aí da graduação, tá? E dos estudos de vocês de residências e concurso. Quilomicrons, não esquece, ele carreia, ele transporta. Eu vou até colocar aqui na minha tela, só um instantinho. Lembra aqui comigo, ó. Quilomicrons transporta lipídios na forma de triglicerídeos vindo da dieta, vindo de fontes exógenas. Então, isso daí, depois de absorvido, passando pelos vasos linfáticos, depois chegando na corrente sanguínea, e aí se depositando no tecido adiposo, né? Deixando uma parte no tecido adiposo, e depois forma-se o quilomicron remanescente, que vai, né, finalizar o seu trajeto no fígado. Então, quilomicrons é um dos parâmetros para a gente avaliar hipertrigliceridemia. Quase não sai. Então, ó, quilomicrons vai estar no item A, C e E, né? Vamos aqui comigo. A, C e E. Bom, VLDL. VLDL também aumenta. Aqui, eu não estou lembrado do VLDL. VLDL é a lipoproteína de muito baixa densidade que vai transportar os lipídios endógenos, principalmente na forma de triglicerídeo. Aquele lipídio que chegou do metabolismo dos quilomicrons, o que vai acontecer? Vai acontecer um empacotamento no fígado e aí ele vai fazer aquele trajeto passando pelo tecido adiposo, tá? Se transformando depois em IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. Posteriormente, se forma na corrente sanguínea quem? O de baixa densidade, o LDL, que se espalhará, né, chegará aos receptores dos tecidos periféricos. Então, você já mata a questão deixando em 2 itens. Por quê? Quilomicrons e VLDL, eu sei que vai aumentar o meu triglicerídeo, o que vai ficar pegando é o tipo de enzima. Será que é a lipase hepática ou a lipase lipoproteica? Aí não esquece, tá? Se a gente está falando de hidrólise de lipoproteínas, hidrólise de triglicerídeos, lembre-se sempre da palavra lipoproteico, lipoproteínas, ou seja, proteínas em que o seu conteúdo interno são lipídios. Então, essas enzimas são específicas para degradação de triglicerídeos que provenham ou do quilomicron ou do VLDL. E isso, você lembra até que precisa de uma apoproteína para ativar essa enzima, que é a ApoC2. ApoC2, né? Se a questão também envolvesse isso, não poderia se esquecer. Então, gabarito da questão, lipase lipoproteica, quilomicron, VLDL, são as palavras que preenchem essa lacuna. Item a ser marcado, gabarito da questão, item E, tá? Se não entendeu, deixa aí os comentários para a gente responder depois, para a gente trocar ideias. Segue a página do curso MS, segue meu Instagram, ativa aí o sininho, tá? Se inscreve no canal para estar sempre atento às nossas lives, que agora haverá em grande quantidade oferecida para vocês, estudantes de preparação às residências. Ok? Vamos para frente. Bom, questão de número 7 é uma questão que já é bem contextualizada, onde a UFRN gosta bastante de trabalhar. Vamos aqui. Não, essa daqui. Sabe-se que a qualidade proteica pode ser avaliada de acordo com a capacidade da proteína em fornecer aminoácidos essenciais. Um golinho de água aqui, viu, pessoal? Porque
A garganta dói. E é ao vivo, né? Nas quantidades necessárias ao crescimento e manutenção do organismo. Sobre os fatores que podem afetar a digestão, a absorção e a utilização biológica das proteínas, analise as afirmativas abaixo. Gente, muitos não gostam de se deparar com questões que envolvam proteínas e lipídios. Claro, são metabolismos mais que requer mais estudos. Existem mais enzimas a serem memorizadas, a serem relembradas, né? A configuração dessas moléculas são muitas vezes mais complexas, mas a gente não pode perder uma questão que envolva digestão e absorção por vacilos bestas, tá? Então vamos analisar item por item. O item 1 diz: a estrutura química relacionada ao grau de enovelamento das proteínas pode interferir na digestão, afetando o contato das enzimas proteolíticas, ou seja, que agem sobre proteínas, com as ligações peptídicas da estrutura proteica. Perfeito. Item totalmente correto. Item 2, a presença de fatores antinutricionais, ó, tu vai lá e grifa. Essas palavrinhas-chave, quando tu tá fazendo a prova, tu grifa. O que a gente está fazendo aqui é o que a gente normalmente faz nas nossas provas. Para, grifa, enfatiza, para ficar atento aos detalhes que a questão pode nos trazer. Então, a presença de fatores antinutricionais no lume intestinal, como os inibidores de proteases, pode favorecer a digestão das proteínas e assim aumentar a biodisponibilidade ou a disponibilidade dos aminoácidos a serem absorvidos. Gente, fator contra nutricional, ele faz atrapalhar. Ele não favorece a digestão proteica e muito menos aumenta a biodisponibilidade. Então, os fatores antinutricionais, como fitatos, oxalatos, né? Alfa-antitripsina, né? Então, todos esses fatores antinutricionais, eles fazem atrapalhar. Então, eles não ajudam em nada na digestão proteica. Então, item falso. Número 3, a fonte dietética, se de origem animal ou vegetal, pode afetar a utilização biológica das proteínas, uma vez que as proteínas de origem animal possuem uma qualidade maior de aminoácidos essenciais. Claro, você já estuda desde o início do curso de nutrição que as proteínas de origem animal têm um leque, tem uma quantidade, né, muito maior de aminoácidos essenciais quando comparadas às de proteína vegetal. Então, item correto. Item de número 4. O horário de consumo alimentar pode afetar a absorção das proteínas, uma vez que no período noturno a redução de motilidade intestinal e, consequentemente, cessação, ou seja, parar a absorção de nutrientes. Claro que não, né? Há uma redução da motilidade intestinal, mas não há uma cessação, né? Uma parada na absorção de nutrientes. Já pensou se toda noite a gente parasse de absorver os nutrientes? Então, o que anula essa questão, que deixa, não, anular não, que deixa essa questão errada é o final da sua frase, tá? Então, falso. Vamos aos itens. Então, itens 1 e 3 são os itens verdadeiros. Item A de aprovação. Você que acompanha aqui o nosso curso, as nossas lives, sabe que questão por questão que é resolvida por todos os professores, seja da área de nutrição ou não, a gente mostra onde está errado, diz onde está certo, enfatiza o que deve ser levado em consideração questão por questão. Por isso que aqui é o melhor local de preparação para residências e concurso. Você não vai deixar de ser aprovado estando aqui com a gente nas lives e nos cursos de preparação.
para residência no Nordeste, no Ceará ou Brasil afora. Ok? Vamos para a próxima questão. Gente, há 2 dias atrás, né, eu acabei pedindo nas minhas redes sociais que deixassem sugestões de questões para a gente realizar essa live. E aí muita gente pediu, tá, no direct para a gente abordar a parte de renal. Por quê? Porque renal sempre vai estar caindo nas questões, seja doenças renais agudas, mas principalmente, né, as doenças renais crônicas, tá? Então, a gente tirou um tempinho para fazer a análise de algumas residências e a gente trouxe essas 3 últimas questões da nossa live voltada para doenças renais crônicas. E eu vou enfatizar pontos importantes. Você que ficou até agora, até a questão de número 7, vem aqui comigo, presta atenção para não errar questões de doenças renais crônicas. E eu vou mostrar nas 3 questões de diferentes residências e atualizadas o quanto se cobra, tá, de doença renal crônica e principalmente esse termozinho aqui, ó, hipercalemia, tá? Vamos comigo aqui nessa questão. Vamos comigo. Uma águazinha. Tá? E a questão da UFC agora bem recente, 2020, diz o quê? Nos estágios finais da doença renal crônica, a hipercalemia. O que é a hipercalemia? Que você não pode esquecer. Aumento na concentração de potássio, do íon potássio. Que pode aparecer hiperpotassemia? Pode, tá? Mas é mais comum hoje se utilizar o termo calemia. Mas vocês vão ver numa outra questão, em outra prova de residência que foi colocada hiperpotassemia. Hiperaumento. Mia, sangue. Por que calemia? Gente, ó, sei que vocês sabem disso, mas quem não sabe, a potássio vem, né, da palavra kalium, dos radicais gregos, né? Então, por isso que é hipercalemia, né? Aumento de potássio. E é comum, como diz a questão, sua principal consequência é a decorrência de arritmias cardíacas, ó. Isso é batata, tem sempre caído nas questões, tanto daqui do Nordeste como do Sul do país, viu? Você que vai fazer USP, Sírio-Libanês, né? UFF e Unirio, enfim, sempre está fazendo esse tipo de associação. Com grande potencial de morte, caso não seja controlado. A hipercalemia caracteriza pelo aumento de qual eletrólito? Qual? Nós já falamos aqui em cima, né? E em quais alimentos o encontramos em teor elevado? Ó, aumento de potássio, ó, item A vai logo direto, onde frutas e hortaliças cruas, leguminosas e oleaginosas têm alto teor de potássio. Tá certo? Então não pode errar. Aumento de potássio, o doente renal crônico precisa controlar os seus níveis de potássio, que fica em torno de 3,5 a 5,5, tá? Na corrente sanguínea, tá? O ideal é que fique 4,7, 4,6, tá? Então, algumas frutas e hortaliças que a gente vai falar nas demais questões que a posteriori, leguminosas, né, como feijão, lentilha, grão de bico, ervilhas oleaginosas, né, como as castanhas, como amêndoas, são ricas em potássio. Então, esses pacientes precisam ter restrições de potássio, né, porque tem a dificuldade de eliminar pela via renal. Então, gabarito mais uma vez, item A.
tá? De aprovação. Ok? Tranquilo? Vamos em frente para mais uma questão de renal. Aqui agora, ó, vocês viram que a anterior era da UFC. Essa da UFPB de 2018. Acompanha comigo, vem comigo, ó. Vamos lá, vamos lá. A senhora JPE é portadora de doença renal crônica há 8 anos e atualmente tem taxa de filtração glomerular, né? Que em outro momento, em outra live, a gente vai comentar sobre isso, né? Filtração glomerular, sobre a questão de creatinina, tá? Em portadores de doença renal crônica, tá? Então, essa paciente está com 45 ml por minuto de TFG. No último exame de rotina, os valores séricos de potássio, que nós já comentamos, e fósforo, tá? Que é outro elemento químico a ser analisado, estavam alterados, né? Ó, 5,8 e 6 respectivamente. A hipercalemia, então, especificamente para essa questão, ele quer saber da hipercalemia. Não falou de hiperfosfatemia, que poderia ter sido pedido também nessa questão. Tem sido um dos fatores envolvidos com as complicações da doença, levando, ó, lembra? Questão anterior, levando a arritmia cardíaca. Vejam que são residências diferentes, provas distintas, anos distintos, mas a contextualização é a mesma. Você não pode vacilar, tá? Presta bem atenção à conexão que existe entre essas provas e também entre essas palavras-chave. Então, a fim de reduzir os níveis de potássio no sangue, a senhora JPE deve preferir alimentos como... Gente, você lembra que existe aquelas tabelas, né, de alimentos, de frutas, hortaliças, leguminosas, que são mais ricas em potássio, que tem que evitar no paciente renal. Então, é o tipo da questão que tu não pode errar, mesmo que você tenha que ter aquela memorização, né? Aquele estudo prévio de quais frutas e leguminosas e vegetais, né? Até produtos de origem proteica, que são ricos em potássio. Então, o abacate é um dos mais ricos que nós temos em relação à fruta. Vejam aqui que nessa questão só aparece frutas, né? O melão também. Aí a laranja, vem aquela dúvida, né? Bicha laranja, tem laranja lima, laranja pera. A laranja pera já tem um teor mais alto de potássio. A laranja lima não. Então, o item a ser marcado é o item C, tá? O livro que ele deve preferir como alimento a fim de reduzir. Então, os demais são ricos em potássio. Então, se os demais são ricos em potássio, o paciente com doença renal crônica, eu preciso diminuir as concentrações de potássio pela alimentação. Então, item a ser marcado, item C. Tranquilo? Deixa aí os comentários aí no chat que está aparecendo para vocês. Ativa o sininho, segue a página do curso MS, segue também Professor Kildre Canuto, onde o Instagram, @drkildrecanuto, para a gente interagir. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos comigo. Aqui, ó. Questão de número 10. Para a gente finalizar, última questão da nossa live. Mais uma vez, doença renal crônica. Doença renal crônica, tá? Uma das complicações, ó, aí esquecendo, vejam que a residência é de Pernambuco. Então, fizemos uma questão daqui do Ceará, uma da Paraíba e agora uma de Pernambuco. Todas as questões recentes. Uma das complicações que ocorre na doença renal crônica, mesmo em tratamento dialítico, é a hiperpotassemia. Lembra que eu falei anteriormente, tá?
que as questões podem aparecer com, é mais comum, hipercalemia, eu expliquei a vocês a origem da palavra, mas também pode aparecer hiperpotassemia. Para essa condição, todas as orientações abaixo são necessárias, com exceção de uma delas. Presta atenção, grifa, deixa ela bem enfática para tu não vacilar na questão, certo? Assinalar aquela que é exceção. Para essa condição, para essa condição, todas as orientações abaixo são necessárias, com exceção de uma, tá? Qual seria então essa questão? O item A diz: todos os legumes e hortaliças devem ser cozidos para promover significativa perda de potássio. Você fica na dúvida. Vamos nos demais itens. B. O consumo máximo de 3 porções dia do grupo das frutas de pequena e média quantidade de potássio, como abacaxi, morango, laranja, lima, né? Ok. O consumo máximo de 3 porções do grupo das hortaliças com pequena e média quantidade de potássio, como pimentão, tomate, repolho. Beleza? Consumo máximo de 1 a 2 porções do grupo das frutas com elevada quantidade de potássio, como abacate, laranja, pera e mamão. Não consumir, item E, não consumir caldo de feijão, frutas secas, chocolates e achocolatado, tá? Então, a questão é que os itens são muito parecidos, tá? Mas não pode vacilar. Quando se fala que todos os legumes e hortaliças devem ser cozidos para promover significativa perda de potássio, você não pode vacilar. É o item que vocês vão marcar, o item correto, embora os itens estejam muito bem parecidos. Então, quando se fala em doença renal crônica, não pode esquecer das recomendações. Então, quando se fala em todos, né, você já fica, não são todos, né? Você já fica de orelha em pé. Todos não, só aqueles que você sabe, que você estudou, que você se preparou aqui, que devem ser evitados no doente renal crônico, que tem normalmente o quê? Uma alta quantidade de potássio, uma hipercalemia ou uma hiperpotassemia. Então, gabarito da questão, item A. Beleza? E para a gente finalizar, não esqueçam, uma frase, né, um provérbio japonês que nos cabe, né? Ixi, eu estou na frente do meu nome, do meu Instagram, Dr. Kildre Canuto, tá? Mas não esquece aí, ó, da frasezinha. Treine enquanto eles dormem. Ó, tem gente que hora dessa, 9, 9h30 tá dormindo. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então, viva o que eles sonham. Ok, pessoal? Você que sonha com a sua aprovação tem que estar aqui com a gente, tem que estar aqui no curso MS. Ativa o sininho para participar das nossas lives. São diversos professores na área de nutrição, de fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia, enfim, o melhor curso da área de saúde está aqui. Muito obrigado por estarem aqui, né? Nessa noite, nesse momento, interagindo com a gente. Deixa a tua dúvida aqui, que a gente faz o teu comentário, seja ele construtivo, melhor construtivo, né, do que destrutivo. E deixa também sugestões de temas para a gente trabalhar nas nossas próximas lives, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tudo de bom. Sucesso!